Fala galera, beleza? Boa noite, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um treinamento de sexta-feira, tá? Sempre aqui na sexta, como o nome diz, todas as sextas-feiras, às 21 horas. Hoje começamos milagrosamente, pontualmente, tá bom? Então começamos no horário certinho hoje, não atrasamos, deu tudo certo. E vamos aqui compartilhar a tela aqui com vocês. Estamos ao vivo aqui pelo Zoom. Depois vai ficar liberado no YouTube, tá? Então você que está assistindo no futuro, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, ative o sininho, assista os nossos materiais, tá bom? Se você é de fora aí da Rinode, né? A gente traz muito conteúdo voltado aí para nossa equipe da Rinode, mas pode ser que você esteja fora do negócio, né? Ou seja, um cliente final. Sinta-se muito bem-vindo também. Se você quiser conhecer mais o nosso projeto, entre em contato com o distribuidor ou entre em contato aí também com a gente, que a gente apresenta a oportunidade para você. Sextas-feiras são treinamentos aqui específicos para o pessoal aí que atua com a nossa marca, tá bom? Seja bem-vindo, Severino, Valmor. Todos bem-vindos aí à nossa live, ao nosso treinamento de hoje. Beleza? Vamos lá então, vamos lá iniciar esse treinamento de hoje com tudo, tá bom? Você que está vendo no futuro aí no YouTube, a gente tem uma playlist com vários treinamentos que a gente já fez, tudo gravado, tá? Tudo salvo aí. Beleza? Vamos lá então. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre expansão da rede, que tem a ver com o básico 2, tá? Especificamente sobre contactar e convidar. Tá bom, Alberto? O que que é o básico 2? O que que é o básico um? Vamos lá. Eu gosto de dividir o nosso negócio em básicos que qualquer um que souber e fizer bate qualquer nível dentro da empresa, tá bom? E eu divido em três básicos: o básico um, o básico 2 e o básico 3. Semana passada nós falamos sobre o básico um, tá? Especificamente um tema ali do básico um, que foi relacionado a vendas, como personalizar seu atendimento, tá bom? E o básico um, ele tem a ver com a movimentação de produtos. Quando você consome, quando você vai na franquia, pega um produto, quando você demonstra, quando você presenteia. Quando você compra pela sua loja virtual, por exemplo, ou vende pela sua loja virtual, você está desenvolvendo, você está fazendo o básico um, tá bom? Hoje a gente não vai falar muito sobre ele. A gente vai falar sobre o básico 2. O que que é o básico 2? Você já usa o produto, você já demonstra o produto, você é um líder, você quer, você é um empreendedor que quer construir uma equipe, né? Então você convida uma pessoa para o negócio. Você faz a lista, você contacta, você convida, você apresenta o plano, você acompanha e você fecha. Ela entra na sua equipe, beleza? Você está expandindo os diretos, né? Os diretos a você, ou seja, as pessoas que você chama diretamente, são os diretos, a gente chama de lateralidade, beleza? Se você quer crescer no negócio, você tem que fazer isso. Se você quer crescer no negócio, você tem que fazer os três, tá? As três coisas. Não dá para fazer só um, não dá para fazer só o três, não dá para fazer só o dois, tem que fazer os três, tá? Você consegue fazer o negócio só fazendo um? Sim, você vai movimentar produto sempre, tudo dependendo de você. Mas se você quer ganhar escalabilidade, se você quer alavancar os seus negócios, você tem que começar a fazer os outros básicos. Tá bom? Expansão da rede, a partir do momento que você cadastra uma pessoa direto a você, você tem outra pessoa também trabalhando, né? Movimentando e subindo pontos para você, tá? E o básico 3 que eu não vou falar sobre ele hoje, vou falar na próxima semana, é ensinar e liderar. Então não é só trazer pessoas. Você tem que, o papel de ensinar essa pessoa, de liderar, pelo menos aquilo que você já sabe, você tem que ensinar. Tá? Alguma coisa nesse negócio você sabe que você pode ensinar outra pessoa. Beleza? Alberto, eu sou novo e eu ainda não sei. E alguma coisa você sabe, você vai passar para essa pessoa, tá bom? E o que você não souber, você vai conectá-la no sistema. Simples assim. Sistema de treinamento da sua empresa, que a gente tem a Universidade de Inodê, a gente tem o nosso canal. Hoje não tem desculpa, pessoal. Hoje a gente tem bastante conteúdo. Eu sugiro sempre você direcionar para o sistema geral da sua empresa. No nosso caso aqui é a Universidade Inodê, tá bom? Mas não depender só do sistema. Por isso que você tem que ser capaz de ensinar e liderar, e muitas pessoas só vão escutar aquilo que você fala, não vai escutar o que os outros falam. O que
que os outros falam, ela confia em você. Tá? Então, por isso que você tem que se capacitar para você ser um líder, um educador, né, dentro do negócio. Beleza? Mas hoje a gente não vai falar sobre esse básico 3, a gente vai falar sobre o básico 2 e um ponto específico do básico 2. Vou voltar aqui, que é o de contactar e convidar. Tá? O básico 2 não é só isso. O básico 2 tem a ver com a expansão da rede. Beleza? Tem a ver com tudo isso daqui. Beleza? Esse é o básico 2. Básico 2, você expandir a sua rede, as pessoas diretas a você, tá? Então você tem um passo a passo que é cíclico. Lembra que eu falei, a gente sempre vai fazer isso. A gente sempre vai fazer isso. Alberto, minha equipe já é grande. Não pare de trazer novas pessoas diretas a você. Boa noite, Valdice, seja bem-vinda. Não pare, né? Você sempre tem que estar em movimento, tá? Sempre tem que estar fazendo isso. Até para você motivar os novos que estão chegando. Por mais que a sua equipe seja grande, você sempre tem que estar trazendo pessoas, porque você está sempre conhecendo pessoas novas, não está? Você está sempre indo em novos lugares. Se você não está indo, busque ir em novos lugares justamente para você aumentar é, é, o número de pessoas que você está atingindo. Então, deixa eu falar desse ciclo aqui, ó. Tudo começa ali com as pessoas. Nosso negócio, como qualquer negócio, é feito de pessoas, tá? Então, você tem, a nossa matéria-prima são as pessoas. Então, você conhece essas pessoas, o que que você vai fazer com essas pessoas? Você tem que ter método no seu negócio. Você vai colocar ela numa lista de nomes, tá? Numa lista de nomes, no papel, no Excel, sei lá, em algum lugar. Não dependa só da lista aqui dos contatos do WhatsApp. Tenha uma outra maneira de colocar essas pessoas, de organizar. Tá bom? A lista do WhatsApp é bom, às vezes você tem um WhatsApp Business também que dá para organizar. Serve também, tá bom? Eu gosto de ter uma lista no papel, uma lista, né, planilhas que eu consigo dividir certinho. Ferramenta que você vai usar, você que escolhe, mas tem que ter uma, um, um- um uma matéria-prima aí de uma quantidade razoável de pessoas. Você não pode depender só de 10 pessoas. Você tem que ter quanto mais pessoas você tiver na sua lista, mais você vai ter chances de alcançar as pessoas que querem desenvolver o negócio. Tá? 100% da minha equipe hoje são pessoas que eu não conhecia quando eu comecei o negócio. Olha só, se eu fosse depender só das que eu conhecia, eu não estaria com a rede que eu tenho hoje. Tá bom? Depois de você fazer a lista de nomes, o que que você vai fazer? Você vai contactar e convidar essa pessoa. Eu vou falar sobre isso hoje, estratégias de contactar e estratégias de convidar. Para quê? Para a apresentação do plano, para você apresentar o plano para essa pessoa, tá? Fazer o fechamento e você vai receber um bom sim ou um bom não, tá? E o que que você vai fazer? Contactar e convidar novas pessoas da sua lista de nomes. Tá? Então é cíclico isso daqui. Beleza? Então aqui é um olhar geral do que é o básico 2. Entendeu isso? A gente vai falar de um ponto específico, que é o de contactar e convidar as pessoas da sua lista, ou qualquer pessoa que você conheça, tá bom? Contactar e convidar é um passo tão importante que ele está nos 8 passos de Dexter Yeager. Tá? O Dexter Yeager é o maior líder aí de multinível que nós temos. Tá? Ele já faleceu, hoje a família dele detém aí um percentual muito grande de uma empresa grande americana, que é a Amway. Tá? Então ele é considerado aí o maior líder de multinível que já existiu e, além de existir, né? Ele não é aquele líder que passou, depois não está mais na empresa, sumiu. Não, ele deixou um legado e toda a família hoje está usufruindo desse legado. Então, é um líder sério, tá? Numa empresa séria. É nisso que eu acredito. Por isso que, começando aqui falando da Rinode, por isso que eu me associei à Rinode. Na verdade, quando eu entrei no negócio, eu nem sabia o que era multinível, nem sabia o que era Rinode. Então, eu dei sorte de eu entrar numa empresa que existe até hoje, já existe há 37 anos. Porque se fosse qualquer outra empresa aí, que já a gente viu que muitas passaram e sumiram no mercado, eu teria quebrado a cara. Eu dei a sorte da minha primeira empresa, ser uma empresa séria, tá? Porque no nosso mercado tem muitos aventureiros aí. Então, nós temos que tomar cuidado. Hoje eu vejo isso, né? Sorte não, né? Foi Deus nas nossas vidas, né? Que com a bênção dele que nós encontramos uma empresa tão boa quanto a Rinode, tá? Voltando aqui, Dexter Yeager. Qual que foi uma das lições do Dexter Yeager? Foi a criação dos 8 passos
que que acontece? O Dexter, quando ele começou a desenvolver a rede dele lá, ele não tinha ainda o sistema educacional. Ele percebia, a empresa não tinha o sistema educacional. Então ele tinha que criar um método que se fosse duplicável, tá? E que ele pudesse ensinar e as pessoas pudessem ensinar outras pessoas. Então ele criou esses 8 passos que toda pessoa que quer crescer tem que seguir, né? Esses 8 passos. Sonho, compromisso. Aí olha aqui, ó, lista de nomes, que aí começa a ir na parte prática. Então, a primeira coisa é ter o sonho e o compromisso com o seu sonho, com o seu negócio, com você, com a sua vida, com a sua família. Isso é a parte invisível. E a parte mais importante, tá? Como diz o escritor, o essencial é invisível aos olhos. Então, começa no invisível. Tá? É igual uma semente que você planta, ela está crescendo invisivelmente, você não está vendo, né? Está crescendo as raízes. Quando começa a nascer, que você começa a ver, é porque já cresceram as raízes. Tá? Então, sonho e compromisso são as raízes. E aí a gente começa a ir na parte, a gente começa a ir na parte prática, tá bom? Que é a fazer a sua lista de nomes, fazer o convite para cada uma dessas pessoas da lista, fazer a apresentação, fazer o fechamento, aconselhamento com a sua liderança e ensinar. Se você for ver, aqueles básicos lá que eu falo estão dentro desses 8 passos, tá bom? E um desses passos é o convite, tá? A gente pode dividir o convite em duas partes, contactar e convidar, tá? Então, para você ver como é algo importante se você quiser crescer no negócio, a atitude de contactar e convidar. Beleza? Pessoal, contactar é diferente de convidar. Não são as mesmas coisas, tá? Muitas pessoas confundem, mas não é a mesma coisa. Contactar, você vai gerar uma primeira conexão com a pessoa. O nome já diz, conexão. Para então depois você fazer o convite para essa pessoa. Você não vai chegar do nada para a pessoa e convidar ela. Você tem que esquentar aquele contato, tá? Você tem que criar uma conexão com ela. Você pode até convidar ela de cara se você quiser, mas a chance de você tomar não é muito maior. Se você já esquenta aquele contato, você consegue convidar, ela fica mais aberta para você fazer o convite que você quiser fazer, tá? Então, contactar, a partir de sua lista, você começa a contactar as pessoas, começa a entrar em contato. Olá, olá, Cristiane, olá, Elza, olá, Isabela, olá, Valdice, olá, Severino, tudo bem com você? Como você está? Você vai esquentar, tá? Você tem pessoas que você não conhece, tá? Que a gente chama de, às vezes você pega contato na internet de Instagram, né? Eu abordo muitas pessoas que trabalham com outras marcas e convido para a Rinode. Então, eu abordo muitas pessoas que são contatos frios, que ela não me conhece ainda, tá? Aí você tem um tipo de abordagem, você vai se apresentar. Contato quente é uma pessoa que já te conhece, você às vezes já comprou produto com você, né? Uma pessoa mais próxima a você, tá? Pessoas que te conhecem, que você tem uma proximidade maior, beleza? E você tem o contato morno, pessoas que te conhecem, mas que você não se comunica com elas. Às vezes você tem uma familiar que você não comunica há muito tempo, né? Enfim, beleza? Você tem essas diferentes pessoas e com cada uma dessas pessoas você consegue fazer diferentes tipos de negócio. Vai ter uma pessoa ali que vai acabar só comprando de você, vai ter uma pessoa que vai se interessar e querer fazer o negócio, tá? Vai ter uma pessoa que vai indicar para você pessoas, tá? Vai ter pessoas que não vai falar não para você ali e num próximo momento ela diga sim, queira comprar um produto, tá? Então tudo isso vai ter aí no seu leque aí de pessoas que você for abordar. Ao contactar, nosso grande objetivo é gerar conexão com a pessoa. Conexão com a pessoa. Beleza? Existem estratégias para você fazer isso, tá? Uma estratégia é por meio do rapport, tá? O rapport é um termo em francês que significa trazer de volta, criar uma relação, tá? O rapport é muito importante, beleza? Sempre de forma honesta com as pessoas. Não seja apenas interesseiro. Não seja uma pessoa interesseira nos outros. As pessoas percebem. Seja uma pessoa interessada, interessada no outro, interessada nas histórias, tá? Tenha a escutativa, beleza? Tudo isso está aqui, ó. Empatia. O que é empatia? Você ouvir o outro, né? Escutativa. O que é escutativa? Além de ouvir, você dar a sua palavra, falar o que você acha daquilo, tá bom? Isso é uma conversa, um diálogo. Através desse diálogo, você está esquentando e vai surgir um momento que a pessoa vai te perguntar: ô Severino, o que você faz?
Qual o negócio que você desenvolve? Você pode a oportunidade de se apresentar, ou um produto, ou a sua oportunidade de negócio, tá? Às vezes você nem vai precisar convidar, a pessoa já te perguntou e você já foi direto para a apresentação do plano, tá bom? E aí, às vezes já fecha na hora ali, então é bem interessante, né? Comunicação verbal e não verbal, tudo isso está no rapport, tá? O jeito como você presta atenção na pessoa, né? A sua postura em relação a outra pessoa, né? A forma de cumprimentar, a forma de você mandar um áudio aí, entra na parte verbal. A não verbal é aquilo que não tem a ver com a palavra, né? Às vezes o seu vestuário, a sua roupa, né? O seu portar, o seu jeito de agir, isso é o não verbal. Muito importante isso. As duas coisas comunicam. O verbal, que você fala, e o não verbal. As duas coisas comunicam, não só o que você fala mas o que você faz, seu exemplo, tá? Tudo isso tá dentro ali da conexão. Por isso que eu divido o convite nesse contactar. Porque não adianta nada a gente fazer convite sem gerar essa conexão antes, senão você vai tomar muito não. Vai ser muito desgastante. Você vai desistir do negócio e falar que não vai dar, que não deu certo para você, que não dá certo esse negócio. Por quê? Porque faltou estratégia, faltou você seguir uma metodologia, tá? Então é importante você trabalhar isso do rapport, se conectar com as pessoas. Você vai ver como vai ficar mais fácil aí a sua vida e os diferentes negócios que você fizer, tá bom? Boa noite, Valmor. Sejam todos bem-vindos aí. Boa noite, Veronice. É, Adaptação ao estilo de comunicação do cliente. Tá? Então você se adapta ao estilo de comunicação desse cliente. Às vezes você vê que é um cliente ou um prospecto ou um amigo que tem um pouco de dificuldade de entender determinados assuntos, você não vai usar termos tão difíceis, use termos simples. Nosso negócio você tem que saber explicar para qualquer tipo de pessoa, tá? Inclusive uma criança, né? Você tem que ser capaz de poder explicar o negócio para qualquer tipo de pessoa, tá? Se você não consegue explicar o nosso negócio para uma criança, você ainda não entendeu o nosso negócio. Por quê? O nosso negócio é simples de explicar, tá? Então, traga simplicidade, porque para a pessoa nova ali é tudo novo, tá? Então, você tem que criar uma coisa palatável, tá? Agora, se você vê que o cliente já tem, ou é um empreendedor, é uma pessoa que já tem mais experiência, aí você pode aumentar o nível ali da conversa, né? Utilizar, às vezes, termos mais rebuscados, né? Ou termos mais que às vezes são complexos para outras pessoas, mas se encaixam para aquelas pessoas, você vai se adaptar ao cliente. Não é o que a gente fala, não é o que a gente faz, é aquilo que o cliente ou o prospecto entende. É o que ele entende. Às vezes a gente acha que está se comunicando bem, mas o outro não está entendendo bem. Tá? Então é importante a gente fazer perguntas. A pergunta vai te ajudar a saber se o cliente ou o prospecto, né? Hoje a gente está falando mais de prospectos porque é construção de rede, mas isso serve também para as vendas ali, tá? Até mais simples na venda. E as perguntas vão te ajudar saber como que tá essa pessoa, né? Beleza? Então isso é muito importante. E tudo isso vai te gerar confiança. Isso daí vai construir confiança, tá? Isso é muito importante, porque quando ela está dando um passo de entrar no negócio, ela não está apenas comprando um perfume na sua mão. O perfume ela vai comprar, o perfume vai acabar e ponto final. Um negócio que ela entra, ela está colocando ali fichas de confiança em você. É um negócio que tem potencial de mudar a vida daquela pessoa. Porque a decisão dela pode fazer gerar milhares de outras decisões em outras famílias, tá? Se ela entender de fato o negócio. Então, ela não vai dar esse passo sem ter confiança, tá? Então, tudo isso vai ajudar a gerar confiança dessa pessoa em você, tá? Beleza? Respeite o tempo do cliente ou do prospecto, tá bom? Respeite o tempo dele, não queira apressar as coisas. Se ele falar, vou pensar, vou estudar mais, quero ver outras apresentações, quero conhecer mais os produtos. Você não vai ficar forçando ele a entrar no negócio. Não, você vai falar, maravilha, maravilha, Valdice, maravilha, Severino. Tá bom? Eu vou ir mandando, aí quando eu falo no WhatsApp, né? Eu peço para a pessoa salvar o meu contato, porque ela vai estar vendo meus stories ali. Todo dia eu posto alguma coisa, tá? Isso vai gerando confiança. Quando o cliente fala isso, muitas vezes é porque ele ainda não tem confiança em você, ou no negócio, né? Ou nele mesmo. Tá bom? Então isso daí não adianta forçar. Você tem que
água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você tem que ter essa filosofia. Uma hora o jogo vira. Uma hora esse cliente vai, uma hora essa pessoa vai comprar um produto com você. A gente nunca perde. A gente nunca perde. A gente sempre ganha, tá? Se você tiver essa filosofia de vida, você vai ver que é muito mais gostoso fazer o nosso negócio assim, pensando assim, tendo essas atitudes, tá bom? Sempre criando novas redes, novos networks. Lembra que eu falei? A matéria-prima do nosso negócio são as pessoas. Então, cuide de todo o seu network, tá? A moeda mais valiosa que tem hoje, né, além do tempo, é o network. São as pessoas que você conhece, as pessoas que você pode conhecer, tá bom? Isso pode mudar a sua vida, beleza? Inclusive, né, outros negócios que você vai fazer no futuro, não precisa ser só Rinode. Vamos supor que você se envolva em um outro tipo de negócio. Você tem ali uma carteira de clientes, pessoas que você já construiu confiança, já construiu respeito e, né, pode oferecer outros projetos e outros negócios, tá bom? Personalização da abordagem. Eu falei muito disso na semana passada. A importância de você personalizar. Você não vai agir com as pessoas como se fosse um robô. A pior coisa hoje as pessoas é serem atendidas por robô. Elas não querem um robô, elas querem uma pessoa igual a elas, né? Do outro lado ali do celular ou ao vivo ali com ela, né? Então você vai personalizar. E isso tudo está ligado aqui. Lembra a escutativa? Para você personalizar, você tem que escutar a pessoa. Você tem que saber o que ela os anseios dela, tá? Dessa forma você vai personalizar, tá bom? O rapport entendido como uma filosofia em sua comunicação irá perpassar todo o seu processo de vendas e de liderança, tá? Então, quando você cuida nessa parte, isso vai te ajudar na venda de um produto e vai te ajudar na liderança, tá bom? Na influência que você vai ter naquela pessoa. Tá bom? Porque nós somos influenciadores, não esses influenciadores do mal, né? Porque hoje qualquer louco aí é influenciador. Não, nós somos influenciadores do bem, né? Nós somos influenciadores para as pessoas fazerem coisas boas, né? O nosso negócio é um negócio que todos nós aqui acreditamos. Não é um golpe, não é uma coisa fajuta, é uma coisa que se a gente estivesse vendendo aqui algo que a gente não acreditasse, né? Eu poderia fazer qualquer discurso aqui, mas a gente está vendendo uma coisa que a gente acredita, uma coisa que está ligada com produtos que as pessoas já usam, perfume, desodorante, shampoo, todo mundo usa isso. Qual que é o nosso trabalho? É oferecer a nossa marca. No lugar de alguma outra marca que a pessoa já usa, você oferece a sua marca. Uma marca tão boa que a pessoa vai ganhar por usar o produto, você vai ganhar ao vender até 100% de lucro, né? E essa pessoa, se quiser fazer parte do negócio, pode mudar de vida junto com você nesse negócio da Rinode, tá? Então, é isso. Nosso negócio é isso, beleza? Tudo isso foi contactar, tá? Eu fui até um pouco além. Claro que você não vai pensar tudo isso quando você está se conectando com a pessoa. Isso aí vai acabar ficando natural a você, tá bom? Mas você se conectou com a pessoa. Você vai gerar um momento ali que você vai fazer o convite, né? Coloque o convite de forma natural em sua comunicação, tá bom? De forma natural. Você pode convidar a pessoa a usar um produto, ou, mas aqui é do negócio hoje, você pode convidar a pessoa a conhecer uma oportunidade de negócio, tá? Beleza? Então, e a partir do que ela falou, você vai criar ali o seu script, o seu texto ali para fazer essa abordagem de convite, tá bom? Sempre com perguntas, tá? Pergunte para a pessoa, seria interessante para você hoje ter uma fonte nova, uma fonte extra de ganhos? Ou seria interessante para você ter mais tempo livre? A pessoa vai falar sim. Então você fala para ela, eu tenho uma oportunidade que pode ser que você goste, tá? Aí você apresenta a oportunidade para a pessoa, tá? Às vezes no papel você apresenta, ou você conecta numa apresentação de negócio. O objetivo do convite é fazer com que a pessoa veja o plano de negócio, tá? Você pode mostrar o plano ali no papel, na caneta para a pessoa, ou falando. Isso é um plano, tá? Não tem uma regra para o plano. Você pode conectar ela numa apresentação no YouTube lá, ela assistiu o plano, né? Ela foi numa reunião lá na franquia, ela viu o plano, tá? Independente do lugar, o importante é ela ver o plano, tá? Quanto mais vezes ela vê, mais chance, né? Ela viu uma vez, tá pensando, vê mais uma vez, vê, nem que seja a terceira vez. Quanto mais ela vê, mais coisas ela vai aprendendo. Diferentes pessoas falando, ela pega diferentes coisas, né, do que só eu falando, ou só uma pessoa aí falando, tá bom? Isso daí é muito, muito legal, tá?
E aí a pessoa vai decidir, aí a gente entra numa outra etapa, que é de fechamento, tá? Você vai fazer. E se você fez o trabalho correto, a pessoa vai naturalmente falar assim, quero fazer o negócio. Hoje tem muitas portas de entrada na Rinode. Hoje, se a pessoa não tem dinheiro, ela pode entrar como afiliada. R$ 30 ela entra como uma afiliada. Que ela quer entrar já com produtos, tendo a loja virtual, ela pode entrar como executiva, como empreendedora, tá bom? Então, hoje tem várias formas de entrada. Beleza? Dinheiro aqui é solução, não é problema. Tá? O dinheiro aqui é um dinheiro muito pequeno, por tudo que ela vai colher. É um dinheiro que ela já gasta com ela. Ela já compra pasta de dente, ela já compra gel dental, ela já compra desodorante, ela já compra shampoo, ela já compra perfume, ela já compra maquiagem, ela já compra nutracêutica, ela já compra tudo isso de diferentes marcas, né? Imagina ela fazer tudo isso de forma inteligente. Consome de uma marca que é top, ela vai ganhar por isso e ainda vai poder usar mais barato, enfim, tudo isso que você já sabe. Essa é outra forma de você trazer lucidez. Você viu que existem N maneiras de eu falar do negócio. Existem várias formas de eu falar do negócio, beleza? Mas o mais importante é você trazer ou o amor ou a dor do seu prospecto na conversa. A gente ou se move pelo amor ou a gente se move pela dor. Ou a gente entra no negócio pensando no sonho de mudar de vida, de ter uma vida melhor, de viajar com a família, de ter um propósito na vida. E isso é, seria bom se todas as pessoas se movessem dessa maneira, mas tem muitas pessoas que não se movem dessa maneira. Elas se movem pela dor. Elas entram, às vezes, para pagar conta de luz, para pagar a conta da água, para ter um dinheiro ali extra para sair das dívidas. Aí ela está se movendo pela dor, tá? Saiba, o ideal seria se todas as pessoas se movessem pelo amor, pelo propósito, pelo objetivo maior. Mas a gente vê que as pessoas estão tão é, afogadas, né, em problemas, em dívidas, em muitas coisas, então elas estão se movendo pela dor. Você sabendo disso, vai ser muito mais fácil, tá? Direcionar essa pessoa, beleza? Então, por isso que eu falei, o contactar ali o rapport é muitíssimo importante e o convite vai ficar algo mais fácil, tá? Quando você se conecta com a pessoa. Por isso que eu gosto quando as pessoas, quando eu pego alguém que fala bastante, porque eu consigo entender o que acontece na vida daquela pessoa, né? Diferente de quando a pessoa não fala, eu não sei o que está acontecendo com aquela pessoa, tá bom? Beleza? Como me convidaram, né? Lembrando, pessoal, essa apresentação aqui, eu dei uma mudada aqui no design dela, mas eu já fiz ela uma vez, um treinamento para vocês, só que eu dei claro, a gente sempre fala coisas diferentes, né? Mas e também eu dei uma mudada aqui no design, tá? Mas essa foto eu coloquei na mesma apresentação também, como me convidaram, tá? Como que eu entrei na Rinode. Então, essa aqui é a rua de casa, pessoal, é a curva ali da rua de casa. Onde eu tava, onde eu moro em Budas Artes, né? Eu tava voltando para casa, beleza? E eu tinha encontrado um amigo uma semana antes, né? Eu era uma pessoa que eu nem conversava tanto, né? Aí teve uma festa, eu acabei conversando com ele, beleza, né? Gerou ali um contato num primeiro momento. Isso me fez, um outro dia, por sorte, ou por Deus, né? Creio que foi por Deus, com certeza. Eu encontrei com essa pessoa de novo na rua ali. Ele estava no carro, estavam uns outros amigos dele ali, que trabalhavam na Renault, beleza? E aí eu cumprimentei, falei, eu comecei a conversar, né? Eu nem conversava muito com essa pessoa, mas eu comecei a conversar por causa da festa. Conversei naquele dia, comecei a conversar. Então foi dois fatores que fizeram eu estar conversando com aquela pessoa, né? E aí ele fez algumas. Eu não me lembro direito o que ele perguntou, mas eu acabei falando ali que eu estava. Acho que ele deve ter perguntado o que eu estava fazendo da vida. Eu falei que eu estava procurando um emprego. E aí ele falou: Nossa, que interessante. Pode ser que você goste da nossa oportunidade. Ele falou mais ou menos dessa maneira. Né? Eu falei: Nossa, que interessante. Eu lembro que no dia eu fiz até uma entrevista de emprego, não tinha dado certo, né? E aí ele falando isso, eu falei: Nossa, que legal. Como é que funciona, né? E aí ele falou fez o convite, né, para eu estar em determinado lugar, a tal hora, tá? Que seria? Seria apresentação de negócio, beleza? E depois eu fui. Eu lembro que a única coisa que eu perguntei, que eu fiquei curioso, era o nome da empresa. Ele falou Rinode, eu não conhecia ainda, né? Eu não me lembro se eu cheguei a pesquisar da empresa. Acho que eu nem consegui pesquisar, mas a Rinode, acho que eu só tinha ouvido falar o nome. Isso aí foi em 2016, tá, pessoal?
E aí, eu fui na apresentação, assisti, gostei, né? O que me chamou aí já entra em outra parte que é a apresentação. Aí, enfim, lá me apresentaram o produto, depois eu fui em outras apresentações, e aí, enfim, muita coisa aconteceu, não vou contar toda a história aí, beleza? Mas assim que me convidaram, tá? Então, para vocês verem, pessoal, que não tem uma receita de bolo. Você pode convidar uma pessoa, às vezes, na rua, mas o que que aconteceu ali? Ele não convidou uma pessoa que estava passando na rua à toa. Não, talvez eu não aceitaria se eu não conhecesse ele, mas ele já me conhecia. Ou seja, ele já tinha gerado um rapport inicial há um tempo atrás, e por sorte, ou por Deus, ele me viu, né? E foi mais fácil de fazer o convite naquele momento, né? Eu estava mais aberto, beleza? E então você vê que são coisas assim que não é uma coisa só, um convite só. Tem outras coisas ligadas que ajudam com que a pessoa dê um sim, tá? Por isso que a gente fala contato quente, contato frio. Esquente os seus contatos. Esquente os seus contatos com tudo isso que você aprendeu. Vai ficar mais fácil de você fazer qualquer tipo de negócio com elas. Beleza? Funil de convite. A partir do instante que você esquentou o contato, você pode fazer o convite. Existem duas maneiras: lista, contactar e convidar, que é a maneira aí tradicional, que foi a que eu apresentei. E uma outra maneira que eu coloquei aqui é gerar conteúdo. Você gerar conteúdo aí de forma passiva aí nos seus status, no seu YouTube, no seu Instagram. Isso vai atrair interessados, leads interessados, pessoas se engajando, pessoas com curiosidade. Às vezes você vai conseguir um cliente, né? Esses dias mesmo entrou em contato comigo, coloco aqui onde eu moro, Rinodê, em Budas Artes. A pessoa encontrou no Google, entrou em contato comigo e queria, achou que eu era até uma franquia. Eu falei, não, não sou franquia, eu sou consultor final, né? Sou consultor para o cliente final. E a pessoa comprou um produto comigo. Fui entregar para a pessoa, né? Inclusive, acabou de entrar no nosso grupo. Ela falou que já trabalhou com a Rinodê. E a gente tem a oportunidade do você de volta, tá? Se você não sabe, se você conhece pessoas que já trabalharam na Rinodê e compraram um combo, com você de volta, ela não precisa comprar combo, ela volta na sua equipe, tá? Mesmo que não tenha sido da sua equipe, ela volta para você, tá? E com apenas uma compra de R$ 150. Foi isso que ela fez e voltou agora, comprou ontem, tá aí na nossa rede, tá? Então, esse foi um tipo de contato que eu consegui através da geração de conteúdo. Legal, né? Isso é muito bacana. Quais são os desafios? Alberto, quais são os desafios que eu posso encontrar aí nessa parte? Primeira coisa, pessoal, vão ter nãos, tá? Os nãos fazem parte. Sempre dou esse exemplo. A graxa está para o mecânico, assim como não está para nós vendedores, nós empreendedores, tá? Qualquer coisa que você for vender, você vai ter não. Faz parte, beleza? Faz parte, tá? Não Ô, adianta. Alberto, Oi, posso falar uma coisa? pode sim. Esse aí, ó, o não de hoje pode ser um sim de amanhã. Isso aí foi para, esse aí é parecido com quem? Comigo, quando você me chamou e eu dei um não, não foi? E É, depois o sim você conseguiu de volta. é isso Nós, mesmo. nós mesmos somos os próprios exemplos, não é isso? Sim, Super imagina. bacana isso aí. É isso A gente tem mesmo. que observar essas coisas, que o que acontece com a gente vai ter que buscar isso também Sim, através das pessoas, né? A gente nunca pode sim. desacreditar, nós temos que, como é que fala, perseverar, é isso que a gente fala? Perseverar, perseverar, acreditar. Para a gente conseguir um sim, né? Que Sim, se isso você mesmo. tivesse desistido de mim, você não ia conseguir esse sim, não é verdade? Não ia ter conseguido. Porque, na verdade, aqui na região não tinha ninguém que vendesse Rinodê. E Ninguém. foi através de minha prima que me apresentou. Desculpa aí, eu interferi aí a conversa. Nada, pode falar. Mas é só uma situação que eu achei super interessante, porque foi através da minha prima que eu pedi para ela me dar uma indicação, ela me indicou você, e aí, de repente, foi uma pessoa que trabalhava com Rinodê, eu tinha vontade de comprar produtos da Rinodê e na minha região não tinha. E aí eu comprei na sua loja e aí você manteve o contato, né? Isso Se você mesmo. tivesse assim, não tivesse dado atenção, você não teria conseguido. Então, assim, é sempre Sim, bom nós colocarmos os nossos exemplos para as pessoas verem que flui, né? sim, sim, com certeza. Pessoal, Desculpa aí, é a sua prima, sua irmã, né? Sua irmã, Valdice. Eu foi minha conheci ela. prima, a Valdirene, que a Val- ela conhece você, né? Ela é sua prima, né? Isso. Então, pessoal, eu entrei em contato com a Valdirene.
Eu acho que eu não me lembro como que eu entrei em contato com ela, ou se ela entrou em contato comigo. Não E foi eu que pedi, eu pedi Valdirene para me indicar pessoas que trabalhavam com vendas. Aí ela me sim, indicou você e outras pessoas. Aí então, mas eu não me eu lembro como mandei eu mensagem conheci a para você. Valdirene. Eu não me lembro como eu conheci a Valdirene. Se foi Ela era sua cliente. Ela era minha cliente, mas eu não me lembro como que eu conheci ela. Se Ah, eu entrei em entendi. contato com ela ou se ela me achou sei lá, em algum lugar, né? Eu não me lembro onde que foi. Mas enfim, foi algum contato aí que ela me conheceu e ela me indicou que a Valdice estava procurando. Ela, na verdade, a Valdice, ela trabalhava com uma outra empresa e ela entrou em contato comigo me convidando para essa empresa, né? Você lembra, Foi, Valdice? Que era a Junesse. Você entrou em contato foi, comigo isso mesmo. convidando. Aí eu acabei falando da Rinodê, e ela chegou a usar uns produtos da Rinodê, porque uma vez foram aí na casa dela apresentar, inclusive tinha um perfume que ela gostava muito, esse perfume saiu de linha. Depois ela conheceu toda a linha da Rinodê e ela hoje não troca mais esses perfumes maravilhosos que ela teve a oportunidade de conhecer. Na época, ela só Pois é. conhecia um determinado perfume, né, que nem existe mais na Rinodê. Perfume maravilhoso também, mas hoje nós temos outros perfumes que são tão bons quanto. Fala aí, Valdice, não são maravilhosos? O que você acha dos perfumes da Com Rinodê? certeza. Nossa, demais. É porque eu só conheci ele, né? E apaixonei por ele. E aí eu fiquei na busca e eu não conseguia. Aí quando me falou de você, eu fui logo, falei para você do perfume, e você tentou me explicar tudo direitinho como funcionava, porque eu achava que ainda existia o perfume e não existia mais. E até hoje eu tenho embalagem, porque eu sinto aquele cheiro tão gostoso do perfume, mas percebi que todos são bons, né? Sim, sim. Hoje temos Tem perfumes uns que a gente assim gosta mais, com certeza, né, incríveis. Alberto? Tem uns que a gente se Incríveis. apaixona mais. Sim, incríveis. É, E eu também conheci todos esses perfumes quando eu entrei também. E eu vejo como a Rinodê melhorou na qualidade, às vezes na essência, na concentração. Então a gente viu todo esse crescimento, tá? Mas vamos fechar aqui, ó. Quais os desafios aí que você vai ter que lidar? Lidar com nãos faz parte. Lidar com bolos. Às vezes você vai marcar com a pessoa, às vezes de entregar um produto, ou fazer uma apresentação de plano, ou dela ir aí fazer uma visita, sei lá, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa vai sumir. Aí você fica desanimado. Não se desanime, faz parte também do game. Tá? Hoje é mais difícil de acontecer isso, tá? Mas às vezes acontece. A pessoa desmarca com você, não vai, né? E lidar com a indiferença. Infelizmente, tem pessoas que vão lidar com indiferença para você. Você vai toda feliz, você vai todo animado, fala de um projeto, fala de uma coisa boa, e a pessoa é indiferente, ela nem liga para o que você fala. Não é por você, é por causa dela mesma. Tá? Uma pessoa desacreditada da vida. Essas pessoas, se ela salvar o seu contato, já tá bom. Porque aí ela vai aí, lembra que eu falei, água mole, tanto bate até que fura, ela vai estar consumindo o seu conteúdo, tá? E pode ser que uma hora essa pessoa fale alguma coisa, né? E te traga talvez muito resultado, tá? Igual o exemplo da Valdice, você não pode desistir das pessoas, tá? Faça o seu trabalho, tá? Que uma hora a semente ali que você jogou, quando você não está esperando, ela vai brotar, quando você menos esperar, daquele lugar que você nem imaginava, tá bom? Então, a dica é essa, né? Igual a Valdice falou, é perseverar. Dica aqui de ação, né? Esse treinamento eu coloquei uma dica de ação aí, uma atitudes para você ter aí depois, ou essa semana, ou na próxima semana. Lista vive diariamente crescente. Então, você coloque pessoas novas na sua lista. Pessoas novas. Se você não tem pessoas novas aí, coloque as pessoas antigas numa lista nova e conheça novas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Você já tem uma lista pronta, aborde as pessoas da sua lista uma a uma. Venda o negócio, ou falando do produto, ou falando do negócio. Tá? A gente tem, às vezes, clientes que são mais difíceis, ofereça promoções. A gente está com a promoção, por exemplo, esse mês, dos perfumes do Gustavo Lima. A gente está com promoção desses dois perfumes aqui, ó, GL Gold e GL Miami, tá? Miami 305. Eles estão com 20% de desconto. Oportunidade, tá? E um pouco do que eu faço atualmente, pessoas que já atuam na área, que eu abordo, né, e pessoas já interessadas. Existem muitas em comentários aí de Face, Instagram, que já estão interessadas. Às vezes você vai lá no site no Instagram da Rinode, você vê pessoas lá. Hoje eu fiz isso, eu fui lá ver no site da Rinode, tinha um monte de gente querendo perfume. Aí eu entro em contato com elas. Tá bom, pessoal? Um minuto aí para finalizar. A imagem que a gente termina é essa daqui, beleza? Essa é a imagem que fica, tá bom? A pessoa
ela não consegue subir sozinha. A gente precisa dar a mão, a gente precisa contactar essa pessoa, a gente precisa convidar essa pessoa para vir para o negócio, para vir conhecer a nossa oportunidade, a nossa marca. E o melhor, você vai ver, isso vai mudar a vida de muitas pessoas positivamente, eu tenho certeza. Tá bom? Através de uma atitude simples. Beleza? Obrigado a todos aí, pessoal. Obrigado, Valdice, aí, pela sua participação. Tá bom? Estamos terminando aí. Esse treinamento vai ficar salvo. Obrigado aí, Severino, Valmor, Veronice. Obrigado a todos aí por estarem com a gente. Tá bom? E é isso aí. Uma ótima noite. E apliquem, né? Apliquem as dicas aí que vocês aprenderam com a gente. Dupliquem, né? Vocês são líderes também. Dupliquem aí com as pessoas da sua equipe. Né? Se vocês quiserem, convidem também.